Fim de papo em Roland Garros nesta quarta-feira, todos os jogos das quartas de final concluídos e tem muita história legal, então chegou a hora do resumão aqui do nosso canal de Roland Garros. Tem por um lado o Djokovic, o maior vencedor da história, mostrando que ainda joga muito tênis e que tá lá para bater com os tops do ranking. Hoje bateu Alexander Zverev por 3-1. Também tem a grande história de Roland Garros, por outro lado, de Louis Boasson, a francesa, que é mais de 300 do mundo, bateu Mirra Andreeva e também está na semifinal. Tudo isso e muito mais nesse vídeo, então bora pro nosso resumão de Roland Garros. Vamos começar então com o último jogo, que acabou de ser finalizado lá na Philippe Chatrier. Tá mais quente na memória o jogaço entre Djokovic e Zverev, e realmente foi um jogo muito divertido de assistir. No primeiro set, o Zverev foi melhor, estava mais consistente, e aí muita gente, inclusive eu, deve ter pensado, acho que realmente pro Djokovic dessa vez não vai dar, o Zverev joga muito bem no saibro, e o Djokovic não é mais o mesmo, não vai dar pra ele. Que nada, não tem como duvidar do serve, é a lição que ele dá pra gente todo ano, e a gente pode ficar batendo cabeça, duvidando dele, não dá pra duvidar. Ele ligou aquele modo dele, robô, que não erra mais nenhuma bola pro restante do jogo, principalmente no segundo e no terceiro set. Teve 3 erros não forçados um set inteiro, 5 erros não forçados no outro set inteiro, e não é que ele não tava arriscando, não tava indo pra paralela, pelo contrário, tava machucando e muito o Zverev, já entrando um pouco na parte tática. Pra mim o Djokovic teve duas táticas ali muito claras no jogo. Primeiro, que não era ficar de esquerda com o Zverev, porque o Zverev tem uma esquerda muito boa, então, e o Djokovic também tem, mas quando a bola vinha na esquerda do Djokovic, ele tinha oportunidade, ele ia para a paralela, tirava o Zverev do conforto. Quando o Zverev tem que correr para a direita, ele sofre bastante, então esse foi o primeiro ponto mais tático ali do jogo, quando o Djokovic conseguiu entrar no jogo com mais confiança, machucar o Zverev. E o segundo foram as várias curtinhas, os vários drop shots que o Djokovic deu, nem todos eles vencedores, nem todos para ganhar o ponto, mas muitos para quebrar o ritmo do Zverev, que é um cara muito firme de fundo de quadra, trazer ele para a rede, mexer com o jogo. O Djokovic faz isso muito bem. E aí a grande questão, por que é tão duro bater o Djokovic? Porque ele é um cara que, se precisar ficar só de fundo, ele é muito firme. Se ele é um cara que precisar sacar e volear, por exemplo, no último game, tava difícil. Até o Djokovic sente pressão, todo mundo sente pressão. O Djokovic tinha um 40-15, perde 2 match points, aí no 40 iguais tem aquela tensão na quadra, ele vai, saque e voleio. Aí perde mais um match point, saque e voleio de novo, voleando muito. Então o Djokovic tem absolutamente tudo que um tenista precisa ter, mostrou isso hoje mais uma vez. Tava muito bem fisicamente, pegou uma chave não tão difícil assim, então chegou muito bem fisicamente para esse jogo, assim como o Zverev. Os dois não tiveram nenhuma dificuldade para chegar até essas quartas de final. Só que aí, quando o Djokovic realmente liga aquele modo dele ali, ele salvou um breakpoint no último set, quando ele tava sacando em 3-2 ali, breakpoint, não lembro se era vantagem contra ou se era 30-40, mas assim, foi um breakpoint que ele deu curta, foi pra rede, deu lobby, teve que defender smash, ele fez de tudo aquele breakpoint, faltou um pouquinho de agressividade, de coragem pro Zverev, é verdade, mas o Djokovic faz isso, você tem que jogar muito tempo, tem que ser muito corajoso o tempo inteiro para ganhar dele. Então, o que fica desse jogo? Mais uma vez, um jogaço, um jogo muito legal de tênis, é que o Djokovic tá aí, depois de uma temporada de saibro nem tão empolgante assim, até o título na última, em Genebra ali, mas teve muitas eliminações muito precoces para Arnaud, para Tabilo, caras que não é para ele perder. O homem está de volta, está na semifinal de Roland Garros, e hoje, principalmente depois do primeiro set ali, uma atuação daquelas para lembrar o Djokovic nos áureos tempos de Djokovic, quando vencia tudo, correndo muito, não errando nenhuma bola, ligou o modo robô, sendo muito firme, mudando de direção, não batendo 2 bolas iguais, dando curta, voleando, tudo que um tenista pode fazer, o Djokovic fez para bater o Zverev. E agora temos que falar também do alemão. O Zverev, mais uma vez, faltou aquilo, sempre falta, né, daquele passo a mais. Pô, ganhou o primeiro set, agora ele vai amassar o Djokovic, vai pisar no pescoço ali, vai jogar muito. Não foi isso que a gente viu. O Zverev deu uma baixada ali de intensidade, deu uma baixada, começou a errar um pouco mais. E contra esses caras, se eu sei, o Zverev sabe muito mais que eu, já jogou muito contra Federer, contra Nadal, contra Djokovic, agora contra Sinner, Alcaraz. Contra esses caras não dá pra bobear, não dá pra deixar eles entrarem no jogo, e foi isso que o Zverev fez, e mais uma vez foi derrotado. Esse primeiro Grand Slam tá demorando pra sair do Zverev, e acho que isso tá pesando muito na cabeça dele. Hoje, em vários pontos, tinha a bola ali pra definir, num smash, numa direita um pouco mais dentro da quadra, não ia tanto pra bola assim, então o ponto, o Djokovic jogou demais, mas do lado do alemão, acho que falta mais coragem, mais determinação ali. Determinação no sentido, tenho certeza que ele quer ganhar, mas no sentido de firme para a bola mesmo, de ter mais confiança para ganhar desses caras. Falta esse passo para o Zverev, que joga muito tênis de fundo, mas isso é o que atrapalha ele com certeza. O grande problema para o Djokovic, que teve a torcida na Philippe Chatrier, ele sempre brinca que ele é um território do Nadal, é difícil ter a torcida do lado dele.
contra o Zverev ele teve. Mas já pensando pra frente, o grande problema pra ele, por mais que ele tenha torcida, não sei com quem vai estar a torcida na semifinal, é que ele tem pela frente Jannik Sinner. E o italiano, se eu falei aqui que o Djokovic liga aquele modo robô e para de errar, não erra mais nenhuma bola, o Sinner já ativou esse modo robô há algum tempo e tá impressionante o que o italiano tá jogando. Eu mesmo tinha uma dúvida, será que depois de tudo do doping, psicologicamente, até fisicamente, será que ele voltaria tão bem quanto ele estava antes? Acho que voltou ainda melhor, tá muito rápido de perna, tá chegando equilibrado em toda a bola, quando chega deslizando, quando chega de qualquer forma, ele chega muito bem na bola e não erra, impressionante, ele não erra, não é dando balão, não é tirando o peso da bola, ele dá muito firme na bola, não deixa o adversário entrar dentro da quadra. Então nem por isso eu tô falando tanto do jogo assim contra o Bublik, porque foi um atropelo, o Bublik jogou até muito bem o segundo set, ele que tinha até brincado antes do jogo, eu vou lá pra me divertir, já ganhei dinheiro que eu queria aqui, agora vou pegar o Sinner, não tem como ganhar dele, e realmente não tinha como. O Bublik, como eu falei, fez um ótimo segundo set, conseguiu levar uma parcial ali, mas não dava pra ele, não dava no nível de tênis que o Sinner tá jogando, com a consistência que ele tá jogando, jogar 3 sets para ganhar dele é muito difícil pro Bublik, que não é um cara tão de fundo de quadra assim, é mais um cara das variações. Então o Sinner vai muito forte e tem uma imagem, vai pintar na tela bem curiosa e mostra a força do Sinner no circuito, que 3 jogadores e 3 jogadores de elite. Hoje o Bublik, o Lerreca ainda em Roland Garros e também o Casper Ruud no último torneio lá em Roma, comemorando quando fizeram o primeiro game contra o Sinner no jogo. Hoje, por exemplo, o Bublik estava perdendo de 5-0 na primeira parcial e perdeu, e quando ganhou o primeiro game, deu uma comemorada ali, o Ruud fez isso, o Lerreca fez isso, que mostra como tá difícil arrancar um gamezinho do Sinner. Então assim, tá jogando muito italiano, vai para essa semifinal contra o Djokovic, acredito, como favorito, mas tem tudo para ser um jogaço lá na Philippe Chatrier. Formadas as semifinais masculinas já definidas, Sinner e Djokovic de um lado, Alcaraz e Musetti do outro, agora chegou a hora de falar da grande história de Roland Garros. Para mim, pode até perder na semifinal, não tem problema, já é a grande história do Grand Slam francês, Louis Boasson, a tenista que não era nem top 300 da WTA, era a 24ª melhor tenista da França no ranking, e agora já é a número 1 do país dela, número 1 da França, e vai com certeza pular muitas posições no ranking, tem uma premiação de quase $800 mil, ela que até esse torneio tinha menos de $150 mil conquistados na carreira. Então assim, é um grande salto, é uma campanha que muda a vida, que muda a carreira, que muda a maneira dela ver o tênis, dela olhar para ela mesma. Então assim, é uma grande campanha de Louis Boasson, uma grande história do tênis agora em Roland Garros. Sobre o jogo de hoje, quarta-feira, Philippe Chatrier com cara de Copa Davis, torcida francesa muito participativa contra a Mir Andreeva. E isso faz da vitória ainda maior, porque a Mir Andreeva, a tenista russa, joga muito tênis, joga muito bem no saibro, é uma tenista que vai ficar 10, 15 anos entre as top 5 melhores do mundo com tranquilidade, e a Louis Boasson, zebra, mais uma vez, é claro, foi lá e jogou muito tênis. Sobre o jogo em si, me impressionou a Louis Boasson. Tem uma baita de uma direita, assim, normalmente as meninas, as mulheres do circuito têm uma direita normalmente mais reta, com menos spin. Eu não vi pingando na tela nenhuma vez, pode ser que tenha passado por mim sem eu ver, mas assim, aquela estatística de rotação de bola por minuto que normalmente aparece, me parece, no olhar, que a Louis Boasson tem muita rotação, assim, que o spin dela é maior do que a média do circuito feminino, uma direita muito pesada, que incomoda, que jogou a Mir Andreeva para trás em muitos momentos, uma esquerda firme, e ela tá jogando solta, né? A direita tá andando muito e sacou muito, usou muito o primeiro saque hoje em momentos importantes, 30 iguais, 30-40, ali 40-30, pontos duros, sacando muito bem com o primeiro saque, ganhando pontos no primeiro saque. Então sim, uma baita de uma direita, andando muito, um saque muito bom, uma esquerda firme. É claro que ela não é essa tenista em todas as semanas, senão ela não seria 300 do mundo, mas pode ser a chave para virar, para ela ser essa tenista durante todo o circuito, e aí sim ela vai dar trabalho para todo mundo. Mas uma grande vitória, um grande jogo, um grande ambiente na Philippe Chatrier. A torcida, é claro, às vezes passa um pouco do ponto, a gente já falou isso sobre os jogos do João, os franceses às vezes também passam bem do ponto, mas assim, um clima de Copa Davis bem legal, uma vitória muito importante, uma reação bem legal, tanto da Andreeva, foi lá abraçar ela, e da Louis Boasson também se jogando na quadra ali, é uma campanha dos sonhos mesmo. Então assim, muito legal essa campanha da Louis Boasson, que vai ter pela frente a Coco Gauff, uma parada duríssima, a Gauff que bateu no primeiro jogo, que abriu a Philippe Chatrier ele, nesta quarta-feira, bateu a compatriota dela, Madison Keys.
A Kiss, que vem jogando muito tênis, venceu o Australian Open, tá jogando muito em 2025, e a Coco Gauff foi lá, venceu 2-1. E a Golf, no vídeo que a gente fez aqui antes de Roland Garros, aquela prévia, falando de quem poderia surpreender, quem poderia ir bem, eu falei da Coco Gauff porque é uma tenista que joga muito bem no saibro, essa é a terceira semifinal dela nas últimas 4 edições de Roland Garros e vem com ótimos resultados na gira europeia de saibro, apesar de não ter vencido nenhum dos torneios, fez final, fez boas campanhas consistentes em todos os torneios. Então a Gauff era uma tenista para ficar de olho, já é uma campeã de Grand Slam, já ganhou o US Open e agora chega para mim muito forte em Roland Garros. É claro que vai ser favorita contra a Boasson, que é essa história fantástica, mas vai ser na Philippe Chatrier lotada, vai ser na Philippe Chatrier com certeza em clima de Copa Davis, uma Philippe Chatrier que vai jogar muito junto com a Boasson, e como eu falei, a Boasson tá com um baita saque, tá com uma baita direita, tá solta, então tem tudo para ser um jogaço. Já falando sobre essa quinta-feira, promete muito as semifinais femininas. Iga Swiatek e Sabalenka, para mim é um jogaço, talvez seja o jogo mais aguardado de Roland Garros entre as mulheres, todo mundo queria ver esse jogo e vai ter nessa semifinal nesta quinta-feira, e também o outro, Boasson e Coco Gauff, tem tudo para ser um jogaço, um jogo bem divertido, então vale muito a pena ficar na TV para ver tudo sobre essa quinta-feira de tênis. É claro, na quinta-feira também tem um resumão aqui depois da rodada feminina aqui no nosso canal. Espero que você tenha gostado, então deixe o seu like, confere aí se você já é inscrito no canal, se não for, se inscreva, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, naquele grupo de tenistas, e claro, fique ligado aqui para mais conteúdo sobre tênis, porque tem muita coisa legal para a gente falar sobre tênis aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!